E a gente já estava no comecinho aí conversando com vocês, fazendo a apresentação, mas é assim, né? Quem sabe faz ao vivo, então a gente entra aqui nesse momento para trazer o nosso bate-papo costumeiro da quinta-feira. Eu sou a Cris Burrambra, estou à frente do Nosso Lar Academy, que faz parte do grupo Nosso Lar. Então, o grupo Nosso Lar ele é composto pelo Nosso Lar Hospital e o Nosso Lar Espaço Terapêutico. E ele tem como cerne de suas pautas o cuidado com a saúde mental. Esse é o nosso propósito, cuidar, amparar. E aí, com esse propósito, o Nosso Lar, o grupo Nosso Lar lançou o Nosso Lar Academy, exatamente para o quê? Para ter um braço dentro do grupo, falando sobre a educação, né? Sobre a saúde mental. Então, todas as nossas discussões, as nossas pautas, os nossos cursos serão com esse enfoque, não somente para as pessoas que já atuam na área da saúde, mas também para familiares, pessoas de mais da sociedade de uma maneira geral interessadas nesse assunto. Vocês sabem que essa nossa live ela acontece quinzenalmente, mas hoje, excepcionalmente, nós tivemos quinta-feira passada e estamos tendo essa semana também, porque hoje é em alusão ao Dia Mundial do Transtorno Bipolar. Então, considerando essa pauta tão importante e tão pertinente, nós resolvemos trazer uma live para vocês, para poder discutir esse assunto. E nessa live nós vamos contar com a doutora Tiziana Macedo, nossa médica psiquiatra, aqui do Nosso Lar, do grupo Nosso Lar, e o Danilo Montenegro, que é o psicólogo também aqui do hospital, né, do Nosso Lar Hospital. E já a gente começa o nosso bate-papo. Acho que a doutora Tiziana está entrando aí. Doutora Tícia. Boa Olá, tarde. boa tarde. Tudo bem? Como vai? Tudo bem, Cris? Tudo bem. Tudo bom. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje, nesse dia tão importante, para a gente tentar trazer informação, conscientização para as pessoas, para mostrar para as pessoas a importância do diagnóstico, a importância do tratamento. É uma satisfação muito grande poder estar presente com você e com o Danilo também, que é um profissional também extremamente comprometido com o serviço, com o trabalho, com os pacientes, né? Exatamente. E ele está entrando aí, só um minutinho que a gente já começa a conversar. Eu estava falando aqui para o pessoal, doutora, que hoje, excepcionalmente, a gente está trazendo essa live exatamente para discutir e trazer a pauta sobre o transtorno bipolar, porque hoje é considerado o Dia Mundial do Transtorno Bipolar. Sim. E aí, uma pauta tão pertinente como essa, o Nosso Lar Academy teve que se fazer presente com os nossos profissionais para que a gente pudesse discutir esse assunto e esclarecer algumas dúvidas, né, que as pessoas podem ter de uma maneira geral. Essa data, Cris, ela foi escolhida para ser o Dia Mundial do Transtorno Afetivo Bipolar em alusão ao aniversário de Van Gogh, Vincent Van Gogh, né, que foi um pintor que, postumamente, ele foi diagnosticado como uma pessoa com transtorno afetivo bipolar. Né? Que coisa interessante. Olha. Em relação ao trabalho de vida dele, eles conseguem hoje, através dos estudos dos traçados, das pinturas, eles conseguiram, né, identificar quais quadros foram pintados no período maníaco, quais quadros foram pintados no período depressivo, porque o traço da pintura mudava de acordo com a fase do transtorno afetivo bipolar que ele estava. Né? E esse diagnóstico foi dado somente depois da morte dele, mas traz muitos dados importantes para a gente. Né? Que interessante. Que interessante. O Danilo está aqui na nossa roda de conversa, eu gosto de dizer assim, porque eu me coloco sempre no lugar de quem está nos assistindo, né? Sou uma pessoa extremamente curiosa e ninguém melhor do que vocês, né? Que são da área
da saúde, que lidam com a saúde mental, para poder explicar para nós, né, o que é esse transtorno bipolar. Então, que a gente agora entendeu a origem disso e essa relação com o pintor Van Gogh, mas acho importante a gente entender o que é isso, doutora, do que se trata o transtorno bipolar. O transtorno bipolar, como o nome diz, né, é um transtorno da afetividade, é o transtorno afetivo bipolar. A gente não está aqui hoje, não é para ensinar ninguém a dar o diagnóstico, mas para trazer informações necessárias para que as pessoas consigam compreender que se aparecer esse ou outro sintoma, precisam levar para o especialista para que ele faça o diagnóstico. Né? Quando a gente fala em transtorno bipolar, não existe muita dúvida diagnóstica. E às vezes o que chega o paciente perguntando é: doutora, mas o médico X disse que eu era bipolar, o outro Y disse que eu não era, que eu era outra coisa. Né? Existe dúvida diagnóstica do transtorno bipolar? Né? E eu gosto sempre de esclarecer os pacientes que para dar um diagnóstico psiquiátrico que é firmado somente no exame mental, não existe hoje um exame diagnóstico para transtorno bipolar. É o exame mental, ou seja, a observação do psiquiatra para o paciente que fecha esse diagnóstico. Então, a gente precisa precisa ter uma pauta, precisa se nortear pelos critérios diagnósticos. E os critérios diagnósticos, eles variam. Né? Nós temos algumas linhas de protocolos, né, como o CID-10, que foi adotado por mais de 10 anos, que é o Código Internacional das Doenças, que foi substituído, ou está em processo de substituição, pelo CID-11, que foi lançado agora em janeiro desse ano. Nós temos os DSM 4 e 5 também, o DSM 5 é mais recente. Então, temos pelo menos aí 4 linhas de pensamento em relação a critérios diagnósticos para transtorno bipolar. E algumas são mais abrangentes e outras menos abrangentes. Por isso que, às vezes, né, dependendo da linha que o psiquiatra adote, ele pode fechar o diagnóstico de transtorno bipolar mais cedo ou mais tarde. Mas o mais importante disso tudo é que a gente consiga, como profissional, e a família e o paciente, que a gente consiga, quando for o caso, fazer esse diagnóstico o mais breve possível, respeitando, claro, os períodos, os tempos, os intervalos de tempo que estão lá nos critérios diagnósticos. Né? Então, assim, tem alguns critérios diagnósticos que são absolutos. Né? A pessoa precisa apresentar o episódio maníaco, que a gente chama, né? Que é quando quando a gente fala em maníaco, não quer dizer nada assim da ordem do criminoso, não, né? Às vezes a pessoa pensa em mania como sendo uma repetição de fatos ou de atos. Não, o que a gente considera clinicamente como mania é a pessoa quando está com o humor exaltado, né? Ela está eufórica, né? Ela está com o humor acima do normal, ela está eufórica, ela está com um nível de energia muito alto, ela está sem dormir, porque a energia dela está baixando. E aí, aparentemente, a gente pensa que isso pode ajudar a pessoa a ela ser melhor, ser mais produtiva, mas, na verdade, ela vai escalonando de uma hipomania para uma mania, e aí ela vai perdendo a capacidade, tanto cognitiva, quanto intelectual, quanto de organização. Né? Então, a pessoa no episódio maníaco tem todos esses sintomas. E eles precisam permanecer durante um período, um certo período. Não é 1 hora eufórico, nem 2 horas eufórico que a gente fecha o diagnóstico, né? Mas ela precisa permanecer por um período para que a gente possa dizer que ela passou por um ciclo da mania. Né? E é importante que a família veja, porque a família muitas vezes é quem alerta. Né? Então, a gente tem pacientes, tem os critérios da depressão também, que para o episódio depressivo são basicamente os mesmos critérios de uma depressão unipolar, uma depressão que não é do transtorno afetivo bipolar. Então, nós temos no transtorno bipolar, voltando para a sua pergunta, né, tentando fechar aqui de uma maneira mais objetiva, é um transtorno da afetividade, é um transtorno do humor. As pessoas apresentam sintomas de depressão ou de euforia, e isso tem um período para acontecer, e é cíclico, né? É cíclico. A pessoa pode ter também 1, 2, 3, 4 depressões e apresentar um episódio maníaco, né? Ou então a pessoa pode passar muito tempo em eutimia, que é como se fosse estável, e aí de repente deprime, daqui a pouco fica eufórico. Não é coisa de dias nem de horas, né? Existem alguns critérios mais para tentar fechar, para não ser, eu fiquei feliz, né? Eu passei
passei no Enem para o curso que eu queria, estou super feliz, aí vou passar, vou sair, vou beber e de repente naquele momento ali de uma euforia, né? Ela se colocou em uma situação de risco, pegou o carro, dirigiu, tendo ingerido bebida alcoólica. Ah, essa pessoa está eufórica. Não, não é. Né? Ela estava feliz e ela acabou. Mas no outro dia ela está estável, está normal. Não é da doença. A permanência dos sintomas é que caracteriza a doença. E a gente precisa entender justamente por conta disso, porque a pessoa se coloca em situações de risco de vida, a si e aos outros, porque ela perde os limites no momento da euforia. Ela perde os limites da capacidade dela. Ela acha que ela pode tudo, né? Que a ela tudo é permitido e que ela teria essa sensação de grandeza, de grandiosidade, né? Que ela fica achando que ela pode, que ela quer, que ela deve, que as outras pessoas devem a ela e ela não tem esse limite bem definido entre ela e o mundo e o outro. Né? Ela se coloca em situação de risco, de vida, de morte, de acontecer alguma coisa mais séria, de pegar uma doença, de sofrer um acidente, né? Risco financeiro, que é outra característica também, que está sempre muito presente, a questão dos gastos excessivos com material desnecessário, né? Não é a pessoa que comprou um apartamento que ela está em transtorno bipolar. Se ela se programou, se organizou, avaliou, comprou um apartamento, está tudo dentro da possibilidade dela. Né? Mas o gasto no transtorno bipolar é com coisas desnecessárias. A pessoa aconteceu, eu estou contando o que eu já vi acontecer, né? A pessoa já tinha um carro muito bom e aí entrou na euforia, foi na concessionária, comprou 3 carros. Né? Então, o que é que justifica? Né? E depois, quando a família trouxe para a consulta, que a gente foi avaliar, já fazia dias que ela estava no processo da euforia e a família não percebeu, o paciente não percebe, ele não tem consciência naquele momento. Isso é uma curiosidade. Uma vez que isso é identificado, a terapia entra nesse aspecto em que momento? Ou pode ser, de repente, o psicólogo observar e encaminha para o médico psiquiatra? Como é que funciona isso, Danilo? A terapia entra como um tratamento, um cuidado? Como é que funciona isso? Eu gostaria de ouvi-los nesse sentido. Perfeito. Boa tarde, né? Eu queria primeiramente dizer que é uma honra para mim, é um motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez participando dessa live, né? E é uma honra também aqui estar com a doutora Tiziana, a Cris, né? A gente é amigo, já é da casa aqui. E aí eu queria complementar, e aí pedir desculpa também porque a minha voz não está lá, essas coisas todas, e por conta dessa mudança de clima, enfim. Complementar uma coisa que a doutora Tiziana falou, que eu achei super interessante, né? E aí eu já volto para a tua pergunta, tá? Quando o paciente está nessa fase de muita euforia, realmente, tem 2 termos da psicanálise que eu gosto bastante, né? Eu vou falar os 2, mas necessariamente eu vou falar mais de um, porque existe 2 termos que os psicanalistas chamam de pulsão de vida e pulsão de morte, né? A pulsão de vida é todo aquele movimento, todas aquelas atitudes, mudança de comportamento que levam as pessoas a uma vida mais saudável, a uma qualidade de vida, né? Como o próprio nome já pressupõe, é uma pulsão de vida, ou seja, ela te leva realmente para uma vida melhor. E existe também a pulsão de morte, que se encaixa perfeitamente nesses comportamentos de risco que o paciente com transtorno bipolar tem, né? Ele tem esses comportamentos de risco que acabam levando ele para essa pulsão de morte, que aí geralmente são nesses momentos de extrema euforia que a família decide internar os pacientes, porque aquele paciente ele não tem mais a noção do risco que ele está trazendo para ele e para as outras pessoas, né? Principalmente para familiares, para as pessoas que estão ali mais próximas dele. Então, é interessante que a família, e aí agora eu vou entrar, né, nessa questão também da terapia, quando a terapia entra, ela entra também para acolher essa família. Ela não entra somente para o paciente, mas ela traz também a família, aquelas pessoas mais próximas desse paciente, para que, como a família ou aquelas pessoas mais próximas são as pessoas que estão ali
lidando diariamente com aquele paciente. Muitas vezes elas não têm esse discernimento do que faz parte da sintomatologia desse paciente e o que, por exemplo, muitas vezes eles querem levar até para o senso comum. Aliás, eles tendem a levar mais para o senso comum, como, por exemplo, levar as coisas para o lado pessoal. Às vezes o paciente bipolar, ele fala coisas com você, mas ele falaria com qualquer outra pessoa. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer também, entender e fazer, é não levar essas coisas para o lado pessoal. A gente precisa... Não adianta bater de frente com ele, não adianta entrar no embate com ele, porque isso só vai desgastar e vai fazer com que ele, inclusive, se afaste mais de você, né? Então não vai gerar vínculo, pelo contrário, vai gerar um desgaste, né? O psicólogo, ele pode sim perceber esses sintomas, né? Ele, inclusive, dá esse feedback para o psiquiatra, né, que vai diagnosticar esse paciente ou não, e aí também não é uma coisa tão simples assim, como a gente conversava antes aqui, um pouquinho antes da live, quando eu conversava com a Cris, e eu dizia para ela que as pessoas também têm uma visão da bipolaridade, no senso comum, que às vezes acaba também confundindo um pouco com o transtorno de personalidade borderline, por exemplo. As pessoas no senso comum acham que a oscilação do humor de um paciente transtorno bipolar, ela é assim, por exemplo, de manhã eu estou feliz e aí à tarde eu entro numa depressão. Eu estou no estado de euforia aqui de manhã, quando é à tarde ou à noite, eu entro numa depressão profunda. Não é assim, né? Essa instabilidade de humor, ela está muito mais, muito mais uma característica do paciente com transtorno de personalidade borderline do que de um paciente com transtorno bipolar. Então a gente precisa também ficar ligado nesses aspectos, né? Para que a gente também não erre, né? E as pessoas criaram até um adjetivo, de chamarem as outras, fulano é bipolar, porque de manhã está de um jeito, né? À tarde está de outro. Então, existe muito essa oscilação de humor durante o dia. E essa característica, por exemplo, quando o paciente com transtorno bipolar, ele abre mais para um episódio de depressão, é uma depressão franca, né? Aquela depressão que aquele paciente ele fica mais isolado, ele não quer conversa com ninguém, cria-se uma apatia, coisas que anteriormente ele tinha vontade de fazer, ele inclusive sentia prazer em fazer, ele já não sente mais esse prazer, ele fica com aquele sentimento de culpa, né, de inutilidade, e aí quando ele está naquela euforia, e aí vem todos esses sintomas que a doutora Ediciane tão perfeitamente colocou, e que esse paciente também ele acaba se colocando em risco. Muitas vezes ele está hipersexualizado, então um dos comportamentos de risco é ele acabar se envolvendo com várias pessoas, né, com vários parceiros, muitas vezes sem se proteger, então gerando risco de DSTs, né? Então, assim, nessa hora também é onde ele compra muitas coisas, onde ele compra, como a doutora Tiziana falou, aquele carro que ele nem está precisando, né? Uma das coisas que a gente também pode perceber, sem nem que o paciente fale, mas através das atitudes desse paciente, por exemplo, quando você vê uma mulher, ela com a maquiagem muito exagerada, muitas vezes com decote muito avantajado, e dentro dessa característica da euforia também, é aquela alegria, vamos dizer assim, descabida. Por exemplo, a pessoa é capaz de chegar em um velório, naquele clima de alegria totalmente desproporcional à situação, e achar ali que está num ensaio de uma escola de samba, e um aniversário. Então, assim, com aquela alegria totalmente descabida para a situação, para o momento, né? Então, assim, o psicólogo, ele vai entrar dentro desse contexto para sensibilizar a família, para que essa família compreenda esses sintomas, para que ela compreenda esses comportamentos, né? A gente precisa ter muita empatia, né? A gente não pode... ninguém pede para ficar doente, a gente não pode culpabilizar o paciente de estar doente, ninguém pede, ninguém quer estar doente. A família acaba adoecendo também, juntamente com o paciente, por estar ali presenciando, e muitas vezes ela não sabe como lidar, ela não entende aqueles sintomas, muitas vezes ela acha que faz parte da própria personalidade do paciente, não entende que são sintomas que são características do transtorno dele, e não são coisas que são pessoais, né? Como eu disse, que eles não estão ali falando com você. Outra pessoa que estivesse ali, eles iam falar, às vezes eles estão ali num tom que eles
Também tem a questão da irritabilidade, né? Que eles acabam falando muitas vezes ali 3, 4 tons acima do que seria uma pessoa mais expansiva. Então a gente precisa acolher essa família para que a família entenda toda essa questão da sintomatologia, acolha esse paciente e também o próprio paciente a gente precisa sensibilizar, né? De que Isso. ele precisa do tratamento, muitas vezes ele nega, né? Principalmente porque existem os três tipos de bipolaridade, o tipo 1, que é essa coisa mais dessas polaridades mais distintas, né? Que a depressão é aquela depressão unipolar mesmo, né? Inclusive tem uma coisa que eu acho interessante de falar, que dentro da depressão unipolar são três mulheres para um homem. E na depressão bipolar é 1 a 1 a questão do risco de suicídio, né? Então, dentro do transtorno bipolar existe também, inclusive, um risco maior desses pacientes terem essa propensão ao suicídio. Então, sensibilizar a família, sensibilizar o paciente para que ele venha aderir esse tratamento, para que ele entenda também, né? Porque ele entendendo a questão da sintomatologia juntamente com a família, ele vai entender como é que ele funciona com a questão de E como aí, ele lida, né, e com a aí doença. entra aquela que eu estava concluindo, né? A questão do diagnóstico precoce. Né? Quanto antes, né? Respeitando, claro, todos os critérios e os períodos necessários, a gente consiga fechar o diagnóstico de bipolar, mais cedo a gente consegue orientar essa família sobre os pródromos das crises, que a crise, ela nunca, raramente, ela é abrupta. Ela vai dando sinais antes do que vai acontecer, né? Para a família perceber, para o próprio o paciente, quando ele já está bem, com a psicoeducação bem avançada, ele reconhece antes da crise, ele chega dizendo, eu vou entrar em crise. Por quê? Quando ele conta bem direitinho o que é que ele está sentindo. Quando é a crise depressiva, eu comecei a sentir que eu fiquei sem energia, eu comecei a Começa a sentir fazer essa explicação. que eu preciso gastar mais energia para fazer as mesmas atividades que eu estava fazendo. O paciente já é eufórico, ele começa a dizer, eu comecei a perceber que eu estou olhando mais para o sexo oposto. Ele começa a perceber que ele está com a hipersexualidade mais avançada, que ele está usando uma roupa mais... Claro, eu estou falando isso fora de contexto. Para você definir que uma roupa é ou não é adequada, você tem que considerar a ocasião que ela está sendo usada, claro. Mas ele começa a ficar mais ousado no vestir, no tratar, Então, ele começa a perceber, ele já chega dizendo, eu vou entrar em crise. E quando, aquela coisa que eu estava falando com o Danilo antes também, quando você consegue fazer um vínculo bom com esse paciente, mesmo que ele não tenha percebido, você percebe no atendimento e você traz para o paciente, puxa o paciente para a realidade antes dele fugir, dele fugir no sentido do entrar na crise. Você consegue fazer ele reconhecer que ele precisa de tratamento e mesmo sem achar que precisa, porque ele não está com esse insight, ele não tem essa consciência, você consegue fazer o paciente aceitar uma mudança de remédio, um aumento de dose, um aumento de número de sessões na terapia, aceita chamar a família. Essa é a nossa vivência do dia a dia. O que a gente consegue de diagnóstico precoce ajuda a não cronificar a doença não ficar crônica, não ficar refratária, não ficar dependendo de cada vez mais medicação. A gente consegue, como se fosse, cortar no começo e consegue fazer uma psicoeducação com o paciente e com o familiar, para que eles possam entender se as crises estão nos pródromos, entender se eles estão próximos a entrar numa crise, porque às vezes as crises acontecem mesmo com a medicação correta. Mas o que acontece na maioria das vezes, o paciente acredita que está bem porque ele fica realmente muito bem. O quadro do transtorno bipolar, no começo, nas primeiras crises, a pessoa volta à normalidade depois que sai da crise. Ela fica completamente normal. Então, esse paciente, muitas vezes, ele para de tomar o remédio. Ele para, eu estou bem, não preciso disso, eu já estou bem. E aí existe uma dúvida nos trabalhos que eles não sabem dizer se eles já parar os remédios já é um pródromo, porque a crise está chegando, ou se na hora que para o remédio ele propicia que a crise venha de uma maneira mais efetiva. Então, assim, é importante o diagnóstico precoce, a conscientização, a psicoeducação do paciente, da família, É muito importante que a gente tenha esse entendimento.
né? E a gente tem que trabalhar junto com os psicólogos. Por isso que a gente estava nesse Perfeito. movimento, né, Danilo? E eu acho Perfeito. importante também, assim, que há um estigma para as questões relacionadas à saúde mental, onde as pessoas falam de maneira meio jocosa, né? Ah, você é bipolar. Porque, então você. Então, a gente tem muito essa coisa de dizer no nosso cotidiano de maneira equivocada, né? E muitas vezes a gente pode estar mascarando algo que, de fato, pode ser realmente uma questão que pode ser tratada, que se, como a doutora Tiziana falou, identificado precocemente, né, tem possibilidades de ser uma recuperação exitosa, né, mas a gente tem eu acho que a população, de uma maneira geral, ela tem um certo preconceito nessas questões e não querem olhar de perto essas situações e as coisas vão postergando. Quando vai ver, a situação está cada vez A pior, né? gente vê essa discriminação, esse preconceito, a gente vê isso na cultura popular. Você pega Sim, algumas músicas que são atuais, que são de hoje, onde claramente você evidencia uma certa aversão ao transtorno psiquiátrico, qualquer que seja, mas particularmente do bipolar e, como o Danilo bem colocou, confundindo com o transtorno de personalidade borderline. Né? Se você pegar aquela música, tem uma música que diz, o refrão é assim, ela é bipolar, aí fala alguma situação que ela fez, ela é bipolar, então passa a música todinha repetindo. E geralmente é ela, né? Ela é bipolar. Né? Tem outro que foi um sucesso ano passado, né? Que era um negócio, uma história, como é, Danilo, do telefone, que desligava e jogava o telefone num tom jocoso, né? Às vezes de Eu estou tentando preconceito. Tá lembrar. tentando lembrar, não teve essa história do telefone, uma música do telefone foi recente, agora há pouco tempo. E tem outras músicas que são as músicas da cultura popular atual, que trazem muito sim, isso. E as pessoas não percebem, às vezes, como elas machucam a outra pessoa com uma frase simples, né? Ela é bipolar, é bipolar. Você escuta, às vezes, no trabalho, sim. você ficou triste, ficou feliz, é bipolar essa pessoa, né? E você escuta isso no trabalho, você escuta isso na família, você escuta isso na roda de conversa de amigos, né? Como se existisse mesmo esse tabu, né? Esse preconceito com adoecimento mental. Só que a gente sabe hoje que o Brasil é um dos países mais adoecidos em termos de saúde mental. Né? O transtorno bipolar está aí em torno de 5% da população. É um percentual muito grande que precisa de acolhimento, precisa de tratamento, precisa de educação em saúde e em saúde mental especificamente. Né? E não tem acesso, não existe, não se fala sobre isso. Parece que é uma vergonha dizer. As pessoas dizem, eu vou para o dentista arrancar um dente, mas elas não dizem no trabalho que vão para o psiquiatra consultar e pegar as receitas das medicações de controle especial dela. Elas têm preconceito, elas não dizem, eu vou no dentista. Eu vou no dentista, pode, mas ir para o psiquiatra não pode. Ainda se tem muito isso. Psiquiatra é coisa de gente doida, né? E é um Aqui, preconceito. ó. Uma A pessoa que gente, colocou que vai se tratar a garota, você é bipolar demais, hit do ano passado. Mas isso era que a gente escuta. essa que eu tava tentando lembrar aí, que é um funk, é tipo um funk, é essa mesmo. E é o Tem outro tipo da que resistência. é um cantor até do sexo masculino. É tipo jogar o celular na parede, alguma coisa assim. Exatamente. Que vontade É de jogar o horrível. celular na parede, né? Sim, sim, Entende, né? Ai, que vontade de jogar. Não é um comportamento adequado. Né? As é. pessoas, nós E temos esse tipo repertório para de... lidar com a raiva de outras maneiras, né? Então, essa Sim, pessoa da sim, música, ela precisa de orientação, diagnóstico, auxílio psicoterápico e talvez até psiquiátrico, né? Mas é colocado num tom jocoso, num tom de brincadeira, né? Mas é exatamente isso que o Danilo colocou. Então, a gente tem esse tabu, essa quebra, né? Psiquiatra é médico de doido. Hoje em dia, Danilo, você está um pouquinho melhor. As pessoas dizem, não, eu vou para a minha terapia, né? Terapia tá paga, é né? Estão verdade. aceitando Ficou mais. chique. Aí também quando é 8 é 80, ficou chique, né? Então É, dizer que vai para fazer a terapia. Mas, na verdade, eu acho que a gente tem que levar mesmo é para o lugar da conscientização, né? Da importância de tratar isso, de trazer à pauta essa questão da saúde mental como uma questão
que viabiliza as relações humanas. Tudo está pautado nessa questão, né? Na questão comportamental, na questão da saúde mental, porque isso é o que pauta as relações. Então, quando você não está no seu melhor estado, as relações certamente se fragilizam, né? E essas relações são a relação familiar, de casamento, filhos, enfim, do ambiente de trabalho. Então, eu acho por isso que é tão importante a gente falar sobre isso e trazer isso à pauta. Ah, tenho dúvidas? Pois procure seu médico psiquiatra, procure seu psicólogo, vá conversar. Né? Não tenha medo de entender, porque quando a gente entende, tudo fica mais simples, né, Danilo? Essa questão da pergunta que você fez, né, em relação, às vezes, mascarar algumas coisas, até nisso a gente precisa ter um equilíbrio. Precisa ter um cuidado, né? E aí é o equilíbrio tão buscado na questão do tratamento da bipolaridade. Mas o equilíbrio no sentido da gente também não normalizar sintomas, atitudes que podem, sim, levarem ali a uma caracterização de algum quadro, de algum transtorno bipolar, mas a gente também não pode patologizar tudo, né? A gente não pode normalizar esse tipo de comportamento, por exemplo, eu não soube lidar com a frustração, com uma coisa complicada, e aí joguei meu celular na parede, tratei alguém mal. Como eu também não posso patologizar, por exemplo, eu não posso dizer que alguém é bipolar, porque aquela pessoa teve uma pequena oscilação de humor durante o dia, né? Se aquela pessoa tem um momento de tristeza, se aquela pessoa tem um momento de alegria, esses são sentimentos inerentes da vida. As pessoas, às vezes, também tendem a patologizar tudo. E a gente também não pode cair nesse erro, cair nessa casca de banana. E a gente precisa compreender também que existem coisas, existem sentimentos que são inerentes à vida e que a gente também precisa passar por eles. A gente não vai ter nenhum atalho para que a gente possa pular esses sentimentos, até porque são necessários para que haja amadurecimento, para que haja aprendizado também nas nossas vidas. Sim, é isso mesmo. E é com esse objetivo que nós, né, do Grupo Nosso Lar, com o Nosso Lar Academy, a gente traz sempre às pautas essas questões, para a gente poder se conscientizar sobre isso, né, e convidamos profissionais como vocês que podem contribuir de alguma forma, né, para esse entendimento da população, para que eles quebrem o paradigma, não tenham medo de falar sobre isso e de pedir ajuda quando achar que precisa, né? E aí a gente já vai seguindo aí para o final da nossa live, mas eu quero deixar vocês aí para dar uma palavra final aí para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes também, sobre essa questão e de repente ficar aí um despertar para cada uma dessas pessoas. Doutora Tiziana, por favor. Eu acho que é isso, Cris. Agradeço demais a participação aqui. É sempre bom estar com você, estar com o Danilo, né? Estar trazendo assuntos de interesse global para as pessoas que hoje têm um interesse muito grande em saúde mental. É muito bom poder compartilhar, né? É bom escutar o retorno quando vem, né? De que eu gostei, eu assisti, eu me identifiquei com isso, será que eu sou... Né? Será que fulano da minha família é? Então a gente está aqui para instigar mesmo as pessoas a procurar a sua saúde mental. Né? Na dúvida, procure o profissional em saúde mental, vá no psicólogo ou no psiquiatra. Né? Na dúvida, procure uma pessoa que possa lhe orientar. Quanto antes de começar um tratamento, tanto farmacológico, porque é adequado com a necessidade do paciente, quanto psicoterápico, quanto antes se começa, a gente previne a cronificação da doença, a necessidade de internação, o uso de medicamentos em excesso. Então, assim, só agradeço a oportunidade e deixo esse recado para todo mundo. Na dúvida, procure um profissional de saúde mental. Muito obrigada, doutora. Danilo, por favor. Eu faço das palavras da doutora Tiziana as minhas, né? Chamar atenção para essa sensibilidade das pessoas, né? E acrescentar também que para essas pessoas que sofrem com transtorno bipolar, acaba sendo um transtorno que afeta muito a questão social das pessoas, né? Então, muitas pessoas acabam se afastando e aí, às vezes, não tem tanta empatia, não tem tanto acolhimento, não se sintam culpadas por estarem assim, né? E para as pessoas também, busquem tratamento, claro, busquem ajuda, né? Estejam sempre sendo acompanhadas. E para as pessoas também que estão ali, familiares, amigos
os próximos, né, que estão, de certa forma, também sendo coadjuvantes ali, ou até mesmo protagonistas juntamente com essas pessoas que sofrem com esse transtorno. Procurem ter mais empatia, né? Procurem acolher mais essas pessoas, dar mais amor, estar mais próximas dela. Eu sei que muitas vezes acaba sendo difícil, acaba sendo complicado, as pessoas, as famílias, os amigos acabam adoecendo junto, mas é importante que haja esses momentos que nós estamos aqui agora, né? Que o nosso lar oportuniza para as pessoas, são momentos interessantes para que haja essa disseminação de conhecimento, de conteúdo, para que essas pessoas se apropriem cada vez mais desse conhecimento, para que elas possam aplicar no seu dia a dia, né? Então, a intenção aqui é levar esse conhecimento para que essas pessoas possam aplicar. Então, o mundo precisa de mais amor e que a gente possa ser esse amor na vida das outras pessoas, acolhê-las e ter mais empatia umas pelas outras. É isso mesmo. Na hora que a gente compartilha, a gente multiplica, né? E eu acho que esse é o nosso propósito, né? Multiplicar o conhecimento, trazer esse conhecimento para vocês, pelo menos colocar aí uma sementinha da curiosidade, para de repente procurar os profissionais adequados para poder ter um diagnóstico correto, precoce, para que possa ser devidamente tratado. Então, agradeço muito a vocês e quero lembrar a todos que estão nos assistindo e que estão nos acompanhando pelo Instagram, que continuem nos acompanhando no Instagram Nosso Lar Hospital e o Nosso Lar Espaço Terapêutico. Lá nós vamos ter toda a programação de cursos, lives, que nós estamos promovendo pelo Nosso Lar Academy, sempre com esse propósito. Então, eu sempre digo que o tempo é o bem mais precioso que nós temos. E vocês terem disponibilizado do tempo de vocês para estarem aqui, bem como as pessoas que estão nos assistindo também, a gente só tem que agradecer. Gratidão a todos. Doutora Tice, Danilo, muito obrigada e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. 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 Até mais. Tchau.